Oi, eu sou a Zói, tudo bom? Então, é... uma das coisas que eu acho que é interessante esclarecer logo de cara, né? Qual é a minha? Qual é a minha posição política? O que eu penso a respeito dessas coisas? Então, o negócio é o seguinte: a pergunta, eu sou de esquerda? Sim, eu sou de esquerda. Eu faço parte desse pessoal da resistência? Não necessariamente. Claro que muitos deles alegam que estão lutando contra o obscurantismo intelectual e científico. Nesse sentido, eu posso dizer que sim, eu tenho essa pegada, né? Eu sou completamente a favor que se defenda a ciência, defenda o conhecimento e, enfim, é a minha pegada. Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu tenho alguma coisa a ver com essa resistência. Mas eu confesso que tem pautas aí que eu não consigo achar totalmente válidas, né? Assim, eu não vou dizer quais são agora, mas eu acho que futuramente, quem sabe, se calhar, eu falo alguma coisa a respeito. Agora, é complicado, porque eu sempre fui meio anarquista, né? Eu sempre fui meio anárquica nos meus pensamentos, né? Eu sou basicamente uma figura que nunca teve assim esse apreço pelas pelo status quo, principalmente, né? Então, tudo que me cheira a mainstream me causa uma certa repugnância, né? Então, o que acontece é o seguinte: nosso outra coisa, vou ficar defendendo o Lula? Não, não, eu não. É, até porque, da mesma forma que dizem que ele que não tem substância nas sentenças para dizer que ele é culpado do que ele está sendo acusado, né? Também ainda não vi nada que vindo da parte da defesa que prove que ele é inocente. Então, ou seja, eu não vou ficar metendo a minha mão no fogo por ninguém, né? Inclusive, eu acho que faz parte da minha postura, né? Ou seja, eu não meto a mão no fogo por ninguém, absolutamente por ninguém, sabe? Eu já vi casos e casos de pessoas que eu confiei pra caramba, gente que eu conheci pessoalmente, não sei o quê, e de repente essa pessoa se volta para um caminho que a gente, né, é complicado. Então não dá para eu ficar aqui passando pano para ninguém, eu não, e muito menos. Agora, é claro que certas pautas da esquerda, como por exemplo casamento gay, não sei o quê, direitos dos LGBTs, assim, eu sou super a favor. Mas às vezes eu tenho uma certa bronca com a metodologia que essas pessoas usam, sabe? Então, ou seja, ser a favor da pauta não significa que eu vou aprovar qualquer coisa,
sabe? Então, o problema desses movimentos, dessas minorias, muitas vezes o que me incomoda não é a pauta em si, não é o tema que está sendo discutido, é o método, né? Eu, com essa questão do método, para mim, o importante de discutir uma pauta é, sobretudo, saber se o método funciona, né? E trabalhar em cima de algo que funcione. E se não funciona, para mim, é perda de tempo, sabe? A gente não tem a vida toda para ficar discutindo certas coisas, né? Então, eu tenho essa coisa assim, olha, se não funciona, então é porque não tá prestando. Vamos mudar a abordagem, vamos mudar a técnica, vamos mudar o sistema aí de reivindicação, porque assim não tá colando. As pessoas não estão se convencendo que o seu direito é importante, né? Então, eu sou um pouco nesse nível, então eu não tenho muita paciência com certas. E também eu não gosto muito desse papinho de ficar discutindo o sexo dos anjos, achando que está fazendo uma puta militância, porque afinal de contas, você está falando isso na internet, você está discutindo essas coisas, sabe? Discutir o sexo dos anjos não é chegar. É aquele tipo de conversa que não chega a canto nenhum, né? E eu acho que se você quer realmente mudar as coisas, né? Você tem que chegar a algum lugar, você tem que adiantar o processo, né? Não ficar ali andando em círculos, que é o que acontece desde que certos movimentos começaram a aparecer por aí, né? E, sobretudo, entender que toda pauta que a gente queira discutir, a gente tem que discutir dentro do mesmo assunto, né? Por exemplo, quando as feministas vão falar sobre aborto, por exemplo, elas estão falando sobre os direitos do corpo da mulher. Basicamente isso. Aí os antiabortistas chegam e começam a falar de fetos e bebês. Então não é o mesmo assunto. Não é a mesma pauta. Se você está falando de mulher de um lado e bebês do outro, não é o mesmo assunto. Então, ou os dois falam de bebês ou os dois falam de mulheres, né? Para você chegar a algum lugar com essa conversa. Porque, então, eu acho que é a base da objetividade de qualquer debate você discutir dentro do que as pessoas estão falando, né? Ou seja, sobre o que você está falando, né? Você está falando sobre mulher, então vamos falar sobre mulher. Você está falando sobre bebês, vamos falar de bebês, né? Então, enfim, então é por isso que a gente está há anos discutindo um assunto como o aborto, sem chegar a canto nenhum, sem chegar a nenhuma conclusão, sem chegar a
adiantamento do assunto, ou seja, o assunto não sai do lugar. Os argumentos são os mesmos desde quando eu me entendo por gente. Aliás, não só quando, assim, quando era criança e ouvia falar que alguém abortou, era porque, sei lá, era geralmente pessoas assim que não queriam demonstrar que fizeram sexo antes do tempo, né? Ou seja, tinha muito desses casos, né? Gente que queria esconder o fato ou seja, estar grávida naquelas condições não era algo aceitável para a sociedade, né? Não sei o quê. Hoje em dia o pessoal está falando muito em liberdade sobre o corpo da mulher. E só que paradoxalmente, né, nos anos 80, a grande revolução foi a mulher poder fazer uma produção independente, né? Ou seja, porque antigamente a questão de ter filho estava intimamente ligada à questão do casamento. Ou a mulher se casava para ter filhos, né? Ou não tinha filhos, né? Então existia toda uma estrutura aí social que condenava muito mais a maternidade fora do casamento do que o próprio aborto, né? E também já teve e depois assim com aquela eu acho que foi Malu Mulher, alguma coisa assim, uma dessas séries brasileiras começou a falar sobre produção independente, né? Ou seja, aquela mulher que queria ser mãe, mas só que ela não queria casar, né? E também não queria exigir que os caras assumissem essa criança, né? Ou seja, o filho é só dela e pronto, né? Então, ou seja, já houve várias mudanças nessa estrutura social, né? Hoje em dia você aceita melhor as mães solteiras, né? As mães que criam os filhos sozinhas, seja porque elas querem, seja porque os caras vazam e não querem assumir a criança, né? De qualquer maneira, a figura da mãe solteira já é uma coisa mais aceitável socialmente, né? Apesar de, claro, né, a gente condenar a irresponsabilidade, né, de ter filhos sem um planejamento, né, sem uma base de sustentação, uma rede de apoio, enfim. Agora, aí você vai discutir um tema que é super antigo e as pessoas falam sempre as mesmas coisas. Os argumentos são sempre os mesmos, então você não vai, sabe? Você tem que, sei lá, estudar um pouquinho mais esse desdobramento, esse desenvolvimento, até essa mudança da relação que as mulheres já têm com seu próprio corpo e sobre essa questão até mesmo da virgindade, que hoje em dia já não é mais assim aquele tabu horroroso que já existia um tempo atrás, né? Enfim, tem que trabalhar um pouquinho mais sobre essa. Eu acho que falta um pouco de
É porque eu também faz tempo que eu não pego esse assunto para realmente esmiuçar as minhas ideias, né, sobre o tema, mas é evidente que em ambos os lados falta um pouco de contexto histórico, né? Um contexto histórico da história popular, inclusive. Como é que as sociedades enxergam determinados tabus, né? Por exemplo, tem um canal aí que eu fiquei sabendo que, por exemplo, na Turquia o aborto é legal. Ou seja, o aborto não necessariamente está ligado a sociedades modernas por exemplo, a proibição não está necessariamente ligada ao conservadorismo, porque a Turquia é um país conservador islâmico, né? Mas como o tabu da virgindade, né, filhos antes do casamento é um tabu muito maior do que qualquer outra coisa, né? O aborto fica assim, a gravidade de se fazer um aborto nessas condições se dilui perto do problema social que é você ter uma mãe solteira à solta, né? Porque, afinal de contas, o que que uma mãe. Porque numa sociedade que as mulheres quase não têm autonomia, né? Dependendo do, do local em que a mulher mora na Turquia, como é que essa criança, essa mulher vai se sustentar com uma criança, né? Então acham, então a situação não é tão, a questão do aborto lá não é uma questão tão absurda, né? Não é, ou seja, é melhor abortar do que você colocar uma criança no mundo com uma família que não é família, na opinião deles, né? Que, enfim, que é uma mulher sozinha, sem futuro, né? Então, para que você vai colocar uma criança no mundo nessas condições, né? Então, não, é melhor ficar quieto. Então é isso. A questão, eu não queria falar sobre aborto nesse vídeo, né? Mas acabou que é uma das pautas polêmicas que a gente enxerga assim, tanto de um lado quanto do outro, né? E, e eu acabei colocando como exemplo, né, de um assunto que já podia até estar num estágio muito mais adiantado, até na questão legislativa mesmo, e hoje em dia você perdeu uma ótima oportunidade de estar com isso mais adiantado. Agora, nesse governo, já não sei. É capaz até daqueles casos previstos em lei, né, como casos de estupro, de risco de vida da mulher, né, serem rediscutidos no sentido de ver se acaba com esse direito também, né? Hoje em dia a gente corre esse risco também, né? Hoje em dia é um risco presente, eu acho, né? E é uma coisa que a gente tem que lutar para manter, pelo menos, até a gente conseguir uns políticos mais
acessíveis e sensíveis a essa questão, né? E eu vou deixar claro, sabe? Não que eu seja super a favor de libera geral e tal, né? Mas deixar na clandestinidade, na realidade, só piora a situação, né? Até primeiro porque é, se vocês forem parar para pensar do ponto de vista burocrático da coisa, ou seja, esquece essa questão sentimental do direito da mulher, o feto, não sei o quê, porque tudo isso tem um pouco de apelo emocional nessa discussão, né? Agora, indo para uma questão mais prática, né? Como é que a gente sabe a quantidade de média de mulheres que praticam aborto no país? Não é chegando e perguntando para todas as mulheres se elas já praticaram aborto uma vez na vida. Não é, né? Geralmente são aqueles casos de aborto que não deram muito certo, a mulher tem alguma complicação, vai para o hospital. Chegando no hospital, ela vai ter que explicar o que aconteceu e o pessoal vai ter que fazer uma curetagem, vai ter que fazer um procedimento ali, dar uns remédios, e isso vai para uma ficha cadastral, né? Vai para um sistema do governo onde fica anotado que uma pessoa entrou no hospital para finalizar o processo que ficou mal feito lá, né? Então, aquilo ali é a base de dados de abortos realizados no país. Porque aqueles abortos que deram certo, feito nessas clínicas clandestinas, a gente nem toma conhecimento. E a mulher fica, não fala nada para ninguém, né? Porque a ideia da clandestinidade é não falar nada para ninguém, é não assumir o que fez. Ou seja, você não vê, com raríssimas exceções, você até vê assim, ontem eu fui fazer um aborto, né? Assim, como quem diz, né? Não, você não vai ver isso. Você vai ver, muitas vezes você nem sabe que a pessoa estava grávida, muito menos que ela fez o aborto, e você só vai descobrir isso muito mais tarde, quando ela resolver abrir o jogo sobre a vida dela, não sei o que e tal, né? Então a clandestinidade, ela tem essa função. A função da clandestinidade é você poder fazer uma coisa sem precisar dar satisfação da sua vida. É isso. Agora, quando você vai para um hospital público ou particular, você não tem mais essa privacidade, você não tem mais esse sigilo, você não tem mais nada disso. Então, nesse sentido, o aborto clandestino é muito mais fácil. É muito mais fácil, muito mais tranquilo e muito mais acessível. Porque o problema é que quando você chega no hospital, seja público, seja particular, você vai ter que fazer um registro, você vai ter que fornecer os seus dados, você vai ter que conversar com algum assistente social, vai passar pela triagem, você vai ser encaminhado para algum lugar. O material que foi gasto no seu procedimento vai ter que estar registrado ali, porque o governo depois vai ter que repor aquele material, né?
ou a direção do hospital vai ter que ficar ciente daquilo. Então, ou seja, e ali vai estar registrado o seu nominho com o procedimento que você fez. Então, sabendo desses dados, a gente se pergunta a quem interessa essa questão da clandestinidade. Porque a clandestinidade vai continuar existindo. E é interessante que, se você observar, são poucas as pessoas que falam sobre essa questão dos registros, né? Porque no hospital clandestino, na clínica clandestina lá, no açougue, ninguém te pergunta o seu nome. Você não precisa dar seu nome de verdade. Você pode levar uma carteira de identidade aleatória e você vai ser identificada por um número, né? E, enfim, você é como se você não tivesse existido e como se você não tivesse feito absolutamente nada e aquela história nunca existiu, né? Então, e se calhar a única planilha que vocês vão encontrar nessas clínicas é a planilha do quanto recebeu e quanto gastou. Ou seja, a circulação de pessoas ali, eu acho que nem tem ninguém anotando os clientes, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar se de repente a clandestinidade não é aquilo que vai realmente estimular que se faça mais abortos, porque é clandestino. Porque quando você passa para a legalidade, as coisas são muito mais difíceis quando a coisa é legalizada e regulamentada ainda por cima. Você já reparou que para você montar uma empresa, você tem uma burocracia absurda para montar uma empresa? Que às vezes falta um papel, você não pode abrir a empresa. Isso depois que você coletou, sei lá, 50 documentos, aí falta o papel, o documento número 51. Você não abre a empresa não funciona. Agora o camelô, basta comprar as bugigangas e sair vendendo. Então, a ilegalidade sempre deixa as coisas mais fáceis. E as pessoas não param para pensar nisso, que a ilegalidade sempre deixa as coisas mais fáceis. Então, fazer um aborto legalizado não é tão simples. Pelo menos aqui no Brasil, com certeza não vai ser tão simples. Porque aqui é papel para todo quanto é lado. As pessoas amam papel aqui no Brasil. É impressionante como as pessoas são apaixonadas por papel. Então, ou seja, plano de saúde. Você chega, você tem que entregar o teu cartãozinho, a pessoa vai preencher uma ficha, aí você vai assinar um papel, aí, por exemplo, a quantidade de exames, dependendo do tipo de exames que você faz, a médica preenche não sei quantos papéis desse tamanho, um para cada laboratório, né? Você acha que o aborto vai ser diferente disso? E você vai ter que assinar papel, você vai ter que deixar claro, olha, eu fiz isso, ou seja, o seu sigilo, pelo menos aos olhos do Estado, vai deixar de existir. O Estado vai saber que você fez.
Então, você pode até esconder da família, né? Então, isso é uma questão assim que, assim, é claro que eu sou mais a favor de tudo que é legalizado, né? Porque afinal de contas, eu acho que a legalidade evita certos problemas, né? Mas tem gente que acha que legalizar vai facilitar, né? Mas eu não sei até que ponto vai facilitar, tendo em vista como as coisas funcionam nos hospitais aqui no Brasil, né? Ou seja, porque tem uns lugares assim que você primeiro é atendido, depois o pessoal pensa nos documentos, né? Mas ao mesmo tempo tem lugar aqui você primeiro pensa nas fichas, nos documentos, nas questões aí burocráticas, depois você entra lá para ser atendido, né? Enfim, é uma questão que eu acho que é interessante ser colocada, porque toda questão que envolve uma questão polêmica, a gente tem sempre que se perguntar a quem interessa que o negócio continue sendo clandestino. Porque a clandestinidade, alguém está lucrando com essa clandestinidade, alguém está se beneficiando disso, né? Porque não vem me dizer que ser contra o aborto está evitando que as pessoas deixem de fazer aborto, né? Então, se as pessoas continuam fazendo aborto, você sabe que as pessoas estão fazendo aborto, a quem interessa isso? Qual é o grupo interessado em manter essa coisa na obscuridade, né? Enfim, eu fico por aqui. Eu acho que deu para ficar claro. Realmente eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu sou uma pessoa que tem uma visão um pouco mais punk da coisa, né? Eu espero. E acabou virando um vídeo sobre aborto. Impressionante. Então, é isso. Eu fico por aqui e espero que gostem. Então tá. Tchauzinho.